Olá! Nas aulas anteriores, aprendemos vetores, depois aprendemos operações com vetores e, na sequência, vimos como representar vetores de forma algébrica. Na aula de hoje, veremos como essas operações funcionam nessa representação. Relembrando das aulas passadas, uma das formas de somar vetores é através da regra do paralelogramo. Desenhamos os dois vetores com a mesma origem, desenhamos cópias de u e v formando um paralelogramo, e a soma dos vetores é a diagonal que parte do vértice com as origens de u e v. Também vimos uma outra forma de somar vetores pela regra do polígono. Nesse método, desenhamos o vetor v com a origem na extremidade de u, e a soma é o vetor que parte da origem de u e vai até a extremidade de v. E é claro que os dois métodos levam ao mesmo resultado. Outra operação que vimos foi a multiplicação de um número por um vetor, chamada de multiplicação por escalar. Essa operação conserva a direção do vetor original, altera ou não o seu sentido conforme o sinal do número, e aumenta ou diminui o comprimento do vetor conforme o módulo do número. Observe a figura e veja que 2u tem duas vezes o tamanho de u, mantendo direção e sentido. Veja também que menos 1/3 vezes u tem sentido oposto a u e 1/3 do módulo. Na aula passada, vimos como representar vetores algebricamente. Para isso, desenhamos um sistema de coordenadas e quando os vetores estão com a sua origem na origem do sistema de coordenadas, o vetor é representado pelo ponto da sua extremidade. Quando estamos trabalhando em 3 dimensões, nossos vetores são representados por triplas ordenadas. Bom, a pergunta da aula de hoje é: as operações que vimos são feitas todas na forma de desenho. Será que é possível fazer as mesmas operações somente usando a versão algébrica do vetor? Já antecipamos que sim, e é o que veremos nessa aula. Comecemos com um exemplo. Consideremos os vetores u igual a 1, 4 e v igual a 6, 2 e vamos descobrir quem é o vetor u mais v. O ideal seria nem precisar desenhar, mas o problema é que não sabemos uma fórmula para isso. Assim, vamos fazer esse exemplo com desenho para entender como fazer sem desenho nos próximos. Uma das formas que temos para somar vetores é pela regra do paralelogramo. Visualmente, nosso vetor soma está representado em verde, mas agora queremos descobrir quem é esse vetor na forma algébrica. Para isso, basta descobrir quem é o seu ponto final. Seu ponto final é 7, 6. Logo, esse é o vetor que estamos procurando. Você deve ter percebido que o 7 da primeira entrada é proveniente da soma de 1 com 6 das duas primeiras entradas dos vetores, assim como o 6 da segunda entrada é a soma entre 4 e 2. Com isso, descobrimos a fórmula para a soma de vetores na forma algébrica. Basta somar entrada a entrada, da mesma forma que fazemos para matrizes. Um exemplo análogo nos mostra que a mesma ideia também se aplica a vetores do R3. Vamos ver um exemplo. Queremos somar u e v, mas não queremos passar por desenhos. Bom, agora que descobrimos como fazer isso, basta somar 3 e menos 1 para obter a primeira entrada e menos 2 e 1 para obter a segunda. Agora vamos ver um exemplo em R3. Aplicando a mesma ideia e somando entrada a entrada, descobrimos que u mais v é igual a 1, 2, menos 5. A moral da história aqui é que é muito mais fácil trabalhar com vetores na forma algébrica. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a operação de multiplicação por escalar. Comecemos com o vetor u na forma algébrica e vamos descobrir 2 vezes u também na forma algébrica. Como antes, vamos fazer esse exemplo geometricamente para descobrir a fórmula. Sabemos que o vetor 2 vezes u é só dobrar o tamanho de u. Suas coordenadas são 2 e 4, que claramente são o dobro das coordenadas do u. Como conclusão, descobrimos que multiplicar um vetor por um número k é só multiplicar cada entrada por k. E como antes, a mesma ideia também funciona em R3. Vamos ver exemplos. Temos o vetor u e queremos determinar os vetores 0 vezes u e menos 3 meios vezes u. Ao multiplicar por 0 cada entrada do vetor, é óbvio que o resultado é o vetor nulo 0, 0. Ao multiplicar as entradas de u por menos 3 meios, o resultado é menos 9 meios, 3. Façamos agora exemplos em R3. Queremos determinar 3u e menos u. Multiplicando as entradas de u por 3, obtemos menos 3, 0, 12. Colocar apenas um menos na frente do vetor significa o oposto dele. Mas como já vimos que o oposto é o mesmo que multiplicar por menos 1, então o resultado é 1, 0, menos 4. Na aula sobre essas operações, vimos 8 propriedades que elas satisfazem. Como aqui as operações são a mesma, só estão adaptadas para a escrita algébrica dos vetores, então as propriedades continuam valendo. Para mais detalhes dessas propriedades, consulte videoaulas anteriores. Agora vamos a um exercício. O item A já foi resolvido em aulas anteriores. A ideia de colocar esse exercício de novo é para ilustrar que as propriedades que foram usadas lá continuam valendo aqui para chegar à mesma solução. O item B dá valores específicos aos vetores u e v e pede para calcular o vetor w numericamente. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Pegando emprestado das aulas anteriores, a solução do item A é w igual a 3v menos 3 meios de u. Se você não entendeu essa solução, consulte a videoaula do tópico 3.2. Para resolver o item B, nós aproveitamos o valor de w já isolado em A para apenas substituir os valores de u e v. Multiplicando v por 3 e u por 3 meios, obtemos 6, 3, 6 e 3, 0, menos 6.
Agora é só diminuir um do outro. Apesar de não termos visto explicitamente a subtração de vetores na forma algébrica, você deve ter notado que isso pode ser feito diminuindo as componentes. Fazendo isso, chegamos a 3, 3, 12. Recapitulando um pouquinho sobre paralelismo de vetores. Vimos outras nomenclaturas, vetores colineares ou múltiplos um do outro. Vimos que U e K vezes U sempre são paralelos. E também vimos que quando dois vetores são paralelos, com certeza um deles é múltiplo do outro. Usaremos essas ideias para verificar paralelismo apenas usando a notação algébrica. Nesses exemplos, devemos verificar se os vetores U e V são paralelos ou não. No item A, vetores em R3 e no item B, vetores em R2. A noção de paralelismo é uma coisa visual, mas aqui queremos fazer diretamente usando a escrita algébrica. O correspondente algébrico é que um dos vetores é múltiplo do outro. E essa igualdade será nosso ponto de partida para descobrir se são paralelos ou não. A ideia aqui é que são conhecidos U e V e estamos nos perguntando se existe K que torna essa igualdade verdadeira. Às vezes é fácil resolver de cabeça, mas vamos desenvolver a equação para mostrar os detalhes. Substituindo os valores de U e V e multiplicando K em cada entrada de V, obtemos a igualdade entre os vetores 4, menos 2, 2 e menos 10K, 5K, menos 5K. E aqui é um momento crucial que você deve levar para o restante do curso. Uma igualdade vetorial é equivalente a igualdades em cada uma das suas entradas. Aqui, a igualdade se transformou em 3 igualdades de números reais. Dizer que a igualdade de vetores anterior é verdadeira é o mesmo que dizer que essas 3 equações são verdadeiras. Assim, deveremos considerar essas 3 equações como um sistema. As 3 devem ser satisfeitas para que a igualdade de vetores seja verdadeira. Bom, esse sistema tem uma única solução, que é k igual a menos 2/5. Em outras palavras, descobrimos que U é igual a menos 2/5 vezes V. Com isso, concluímos que U e V são paralelos. Repetindo a mesma ideia no item B, perceba que apenas 2 equações numéricas são obtidas. O motivo é que os vetores de R2 têm apenas 2 entradas. O sistema obtido aqui não tem solução. Isso diz que não existe K de modo que U seja igual a K vezes V. Portanto, U e V não são paralelos. Agora um exercício para vocês. Pausem o vídeo e determinem A e B para que U e V sejam paralelos. Vamos lá. Seguindo a mesma ideia de antes, escrevemos U igual a K vezes V, substituímos U e V e depois multiplicamos K pelas entradas de V. Com isso, obtemos uma igualdade de vetores do R3. Como antes, obtemos 3 equações numéricas. Notem que nosso objetivo é determinar A e B para que esse sistema na letra K tenha solução. A primeira equação já nos dá o valor K igual a 1/3. Substituindo nas outras equações, concluímos que A é igual a menos 2/3 e B é igual a menos 6. Mais um exercício para vocês. Encontrem pontos M1 e M2 que dividem o segmento AB em 2 partes iguais. Notem que esse é um problema que não menciona vetor. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Se vocês bem lembram, na aula passada vimos que os problemas que não envolvem vetores são normalmente traduzidos para a linguagem vetorial para depois serem resolvidos. Vamos fazer isso aqui. Desenhamos A e B e já colocamos pontos M1 e M2 que dividem o segmento em 3 partes iguais. Agora vamos desenhar alguns vetores que podem ser construídos nessa figura. Alguns dos vetores aqui são AB, AM1, M1M2 e M2B. Tem vários outros, como AM2, M1B e todos os opostos desses. Mas não precisaremos desses outros. Com esses 4 vetores desenhados, vamos procurar relações entre eles. Como todos têm a mesma direção, então todos são paralelos. Os 3 menores possuem inclusive mesmo comprimento e sentido, então são vetores iguais. Já o vetor AB tem o mesmo sentido dos outros e o triplo do tamanho dos outros. Com isso, descobrimos que o vetor AB é o triplo dos outros 3 vetores. Tomem cuidado para não usar esse tipo de igualdade olhando apenas para o comprimento. Lembrem que igualdade de vetores envolve módulo, direção e sentido. Agora vamos desenvolver essas igualdades para encontrar M1 e M2. Desenvolvendo a igualdade AB igual a 3AM1, trocamos cada vetor pela diferença de pontos e isolamos M1 em termos de A e B. Substituindo os valores de A e B, concluímos que M1 é igual a 0, menos 4/3, menos 1. Você também poderia substituir A e B desde o início e depois isolar M1, daria no mesmo. Para encontrar M2, você pode usar qualquer outra igualdade dessas acima. Optamos por usar a igualdade AB igual a 3M2B. Seguindo a mesma ideia de antes, isolamos M2 em termos de AB e depois substituímos os valores, encontrando M2 igual a menos 1, menos 5/3, menos 2. Agora mais um exercício para vocês. Pausem o vídeo e descubram se os pontos A, B e C pertencem a uma mesma linha reta. Vamos lá. Primeiro vamos descrever o problema geométrico recebido. 3 pontos podem ser ou não colineares e aqui desenhamos essas 2 situações. Agora vamos desenhar vetores associados às figuras geométricas.
No mundo vetorial, fica claro que o equivalente à pergunta do enunciado é se os vetores AB e AC são paralelos. Agora vamos resolver o problema vetorial. Precisamos verificar se AB e AC são vetores paralelos. Calculando AB, obtemos 1, 7, menos 1. Para AC, obtemos menos 3, 4, 3. Da igualdade vetorial, obtemos o sistema de equações. Como o sistema não tem solução, então AB e AC não são paralelos. Mas essa é a resposta do problema vetorial que inventamos. Traduzindo essa resposta para o problema geométrico, concluímos que os pontos A, B e C não são colineares. E é isso, nossa videoaula encerra aqui. Ouvi falar que as listas de exercícios estão bem divertidas. Um abraço e até a próxima.